E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, certo? Disposição. E professor Oziel, mais uma vez aqui para mais uma aula de física. Agora nós vamos para a aula número 2 sobre relatividade, tá? Este conteúdo está no capítulo 12 do livro didático de vocês, tá bom? Na aula número 1, a gente viu um pouco do contexto histórico de quando se deu a publicação, da teoria da relatividade, do artigo escrito por Albert Einstein, certo? Que foi no ano de 1905, chamado Ano Milagroso, né? Muitos dizem que foi o ano em que aconteceu uma grande mudança na história da humanidade, né? Esse ano de 1905, com estas publicações de Albert Einstein. Ele publicou a teoria da relatividade, publicou também falando sobre o efeito fotoelétrico, que mais tarde, em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, sobre a teoria da relatividade. Então vamos lá. Os postulados da teoria da relatividade restrita ou especial, certo? Primeiramente, o que é um postulado? Bom, postulado ele é uma afirmação ou um fato que a gente pode admitir sem a necessidade de demonstrar aquilo, tá certo? Então, você admite que aquilo é verdade sem precisar demonstrar que aquilo realmente é uma verdade, tá certo? Então, a teoria da relatividade restrita, ela é baseada em dois postulados. Tá? Quais são esses dois postulados? O primeiro, esse que está aqui na esquerda, tá? Diz o seguinte: as leis da física são as mesmas para todos observadores em qualquer referencial inercial, tá bom? As leis da física são as mesmas para todos observadores em qualquer referencial inercial. Então, o que ele quis dizer? O que vale para um observador em um referencial inercial vale também para um outro observador em um outro referencial inercial. E o que é referencial inercial? Bom, um referencial inercial é um referencial que ou ele está em repouso, está parado, ou ele está em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, não existe aceleração, tá certo? Então, por isso que essa teoria da relatividade ela é chamada de teoria da relatividade restrita, porque ela está restrita a referenciais inerciais, certo? Essa teoria só funciona para referenciais inerciais, ou um referencial que está em repouso, ou um referencial que está em um movimento retilíneo uniforme, repetindo, que não haja aceleração. Depois o Einstein começou a imaginar, a pensar, cara, o universo ele é muito dinâmico, as coisas funcionam de diversas maneiras, então tenho que pensar também na relatividade com as coisas em aceleração. Daí depois ele veio em 1915, finalzinho de 1915, publicar a teoria da relatividade geral, tá? Que a gente vai estudar um pouco mais adiante. Então, por exemplo, voltando para o nosso postulado, nós sabemos que como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Então, esta aí é uma formulazinha, tá certo? É uma lei da física. Como é que se calcula a velocidade? Espaço dividido pelo tempo. Então, essa lei ela vai funcionar tanto para um referencial que está em repouso, como para um referencial que está
em movimento. Como é que a gente calcula a força? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa lei da física, ela funciona para você calcular tanto no referencial em repouso, como um referencial num movimento retilíneo uniforme. Sendo um referencial inercial, funciona da mesma maneira, tá certo? Sendo assim, diante desse postulado, a gente pode também dizer que não existe um referencial que seja um referencial padrão ou um referencial absoluto, tá certo? Não existe, por exemplo, o nosso planeta Terra é o referencial padrão do universo que nós vamos ter como referencial, né? Ou o Sol, tá certo? O Sol, que é a nossa estrela, ele está ali, então ele vai ser o referencial absoluto do universo. Não existe um referencial absoluto, tá certo? E o segundo postulado foi o postulado que mais revolucionou a física, né? Que diz que a velocidade da luz ela tem o mesmo valor para todos os observadores em qualquer referencial inercial. A velocidade da luz ela é constante, né? No vácuo, certo? Especificando melhor, a velocidade da luz ela é constante no vácuo para qualquer observador em qualquer referencial inercial, independente da velocidade que a fonte daquela luz esteja, tá certo? Por exemplo, Por exemplo, você imagina uma pessoa que ela está com uma lanterna e ela está parada numa calçada. Ela liga essa lanterna. Se você for medir a velocidade da luz que sai daquela lanterna, ela vai ser a mesma, ela vai ser uma certa velocidade. Se você pegar um carro que está se movimentando à noite a, 150 km por hora e você for medir a velocidade da luz emitida pelo farol do carro, ela vai ser a mesma velocidade da lanterna da pessoa que está em repouso, que está parada. Então, a velocidade da luz, ela não se altera com a velocidade da fonte. Na mecânica clássica, né, na mecânica newtoniana, nós sabemos que a velocidade ela tem um certo padrão dependendo do referencial. Ela tem uma certa relatividade, digamos assim. Por exemplo, se você estiver parado e for medir a velocidade de um carro que passa por você a 100 km por hora, se você tiver um radar, né, e você for lá medir, o seu radar vai apontar 100 km por hora. Beleza. Se esse mesmo carro passar por você, né, a 100 km por hora, mas se você estiver em um veículo a 80 por hora e você colocar um radar naquele carro, certo? Então, devido à diferença de velocidade, você vai marcar 20 km por hora, certo? A velocidade daquele veículo que passou por você. Então, existe essa variação, mas a luz, especificamente a luz, né? Até se diz que a luz é a coisa mais estranha que existe no mundo, certo? Então a luz tem essa especificidade, tem essa propriedade aí estranha. Ela mantém constante a sua velocidade, independente da fonte, tá bom? Então vamos lá. Então a velocidade da luz foi medida experimentalmente no vácuo, obtendo o valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então esse valor ele é constante, tá bom? Como diz o segundo postulado, o valor C, né? Sempre a gente vai se referenciar a velocidade da luz com a letrinha C. O valor C é o mesmo para qualquer referencial inercial. Isso quer dizer que se você pudesse viajar com metade da velocidade da luz de um pulso, né? De um pulso de luz, ou seja, C dividido por 2, no mesmo sentido, esse ainda iria se mover
com velocidade c em relação a você, e não c/2, como diz a mecânica clássica. Então, traduzindo aí, se a gente conseguisse viajar na metade da velocidade da luz e fosse medir uma luz emitida por nós, certo? Essa luz ela teria c, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 8, ok? E aqui embaixo eu coloquei que um referencial inercial é aquele que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a um dado observador. Tá ok, pessoal? Só frisando aí que eu já expliquei anteriormente o que era um referencial inercial. Então, esses dois postulados, eles nos trazem algumas consequências, tá certo? Eu vou, aqui nesta aula de hoje, falar sobre algumas consequências. A primeira é a impossibilidade da simultaneidade. Então, o que diz aqui o texto? Dois eventos que são simultâneos para um observador em um certo referencial inercial não serão simultâneos em nenhum outro referencial que esteja se movendo em relação ao primeiro. É muita coisa, né? Vou repetir. Dois eventos que são simultâneos para um observador em um certo referencial inercial não serão simultâneos em nenhum outro referencial que esteja se movendo em relação ao primeiro. Por exemplo, bem aqui, vou pegar aqui, eu estava comendo um biscoitinho. Bom, bem aqui eu tenho dois referenciais. Então imagine aqui o copo e o pacotinho de biscoitos. O copo ele está parado e o pacote de biscoito ele está em movimento. Então, um observador que está aqui dentro do copo, certo? Imagine que acontece um evento, uma explosão, certo? Então, tem um observador aqui na posição do copo e tem um outro observador no biscoito que está em movimento, certo? Então, esse mesmo evento não será visto da mesma maneira para os dois observadores, certo? Eles medirão tempos diferentes, eles virão esse mesmo evento de maneira diferente. Para especificar melhor, para demonstrar melhor, eu vou passar aqui um vídeo para vocês que mostra essa simulação, né, sobre essa impossibilidade da simultaneidade. Só um instante. Pois bem, pessoal, aqui ó, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, tá certo? E nesse vídeo nós vamos ter este veículo aí, tipo um motorhome, tá certo? Então o que acontece nesse veículo? Opa! O que acontece nesse veículo? Nós temos aqui duas fontes de luz, ó. Nós temos uma fonte de luz aqui e uma outra fonte de luz aqui, ok? E nós temos dois observadores. Nós temos aqui ó, um observador chamado Luiz, tá? É porque a imagem é ruim, mas o nome dele é Luiz. E nós temos uma observadora dentro do veículo, bem aqui, ó, chamada Sofia, tá certo? Então, como é que se procede o vídeo? O veículo ele vai estar em movimento e esses dois emissores eles irão emitir uma luz. E nós vamos ver o que acontece, como esses dois observadores vão visualizar este mesmo evento, tá ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa simulação. Então, o que acontece aqui? Nós temos aí três artes, né? Tem uma na direita e uma na esquerda. Cada uma vai emitir uma fonte de luz. Essa arte do meio, né? Ela tem um observador chamado Luiz. E dentro do carro tem uma observadora chamada Sofia. Esse carro ele vai se locomover com uma certa velocidade para a direita, tá? No momento em que Luiz e Sofia estiverem na mesma posição, vão ser emitidos feixes de luz em cada haste, lá na direita e na esquerda. E aí a gente vai ver o que acontece, como esses dois observadores vão visualizar o mesmo evento. Tá ok, pessoal? Vamos lá, dá o play aqui. Então observem aí, né? Luiz, Sofia, certo? E aí o veículo ele vai começar a se deslocar para a direita, certo?
Bom, então agora, ó, nesse instante, eles vão se posicionar, vão ficar na mesma posição, os raios de luz foram emitidos, e observem que esse raio da direita, ó, já chegou agora em Sofia, e os outros dois chegam simultaneamente em Luiz. Somente agora, ó, neste instante, é que o raio de luz da esquerda chega em Sofia. Ou seja, nós temos aí, o que a gente pode concluir? Nós temos dois observadores de um mesmo evento, né? Qual foi o evento? Foram os sinais de luz sendo emitidos. Então, dois observadores em um mesmo evento, tá certo? De um mesmo evento, perdão, fizeram observações diferentes, visualizaram de maneira diferente. E isso acontece, né, graças à nossa chamada teoria da relatividade. Essa é uma consequência, né, dos postulados da teoria da relatividade, principalmente com relação à velocidade constante da luz, tá certo? Isso só acontece porque a luz ela viaja numa velocidade constante, tá bom, pessoal? Vou voltar aqui para o slide. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui um cardzinho para você clicar no vídeo que tem esta simulação. E aí você pode observar melhor, você pode apertar pause no vídeo, você pode voltar, enfim, você pode fazer as suas observações que acharem necessário, tá bom? Outra consequência da teoria da relatividade, dos postulados, é o conceito de espaço-tempo, tá certo? Que no nosso senso comum, né, a gente tem a ideia de espaço e tempo como grandezas independentes, separadas, tá certo? Sendo que o tempo ele é absoluto, ele é igual para todo mundo. Então, o espaço ele é feito de 3 dimensões, tá certo? E nós temos a outra referência que é o tempo. Então, a outra grandeza, né, que é o tempo. Então, está aqui o espaço e está aqui o tempo. Isso é no nosso senso comum. Na mecânica clássica, ela trata essas duas coisas de maneira separada, tá certo? Mas, né, na teoria da relatividade, nós temos a ideia de um espaço de 4 dimensões, ou de um mundo de 4 dimensões, tá certo? Então o mundo ele seria feito de 4 dimensões, seriam 3 dimensões de espaço e mais uma dimensão tempo, onde a gente juntaria esses dois conceitos, né, espaço e tempo, e tornaria as duas coisas numa única coisa só, chamada espaço-tempo. Então, segundo a teoria da relatividade, nós vivemos no espaço-tempo, em uma única grandeza só, uma coisa junta, uma coisa unida ali, tá certo? E só que na teoria da relatividade, o tempo ele não é mais absoluto, ele é relativo, ele é variável de acordo com cada observador. Tá ok, pessoal? Essa é a grande diferença do tempo na teoria da relatividade para o tempo na mecânica clássica. Na teoria da relatividade, o tempo não é mais absoluto, ele é relativo. Perdão aí pela pausa, que eu estou numa coceira danada da garganta, tá certo? Tomara que não seja coronavírus, se Deus quiser, não é não. Mais uma das consequências, né? Além dessa impossibilidade da simultaneidade, do conceito espaço-tempo, nós temos a dilatação do tempo, tá certo? Então, eu vou ler aqui para vocês o textozinho, né? A dilatação do tempo propõe que o intervalo de tempo marcado por um observador parado é maior que aquele marcado por alguém em movimento, né? A equação a seguir determina a relação entre os intervalos de tempo marcados por um observador em repouso e outro em movimento. Então, o que nos diz a teoria da relatividade? Se você tiver um observador em repouso, parado, e você tiver um outro observador em movimento, os tempos passam diferente para os dois, tá certo? Para quem está parado, o tempo passa mais tempo do que
para quem está em movimento, tá certo? Lembrando que a gente deve levar em consideração velocidades altas, certo? Não velocidades pequenas, mas velocidades altas para que haja realmente assim uma grande variação nesse tempo, tá certo? Mas, por exemplo, imagine que você está parado na calçada da sua casa e aí passa um carro a 100 km por hora. Então, o tempo para você que está ali parado, se você fosse medir um evento, né? O tempo para você mediria mais tempo do que para alguém que estaria lá dentro do carro a 100 km por hora. Então, isso aí é uma coisa absurda, é uma coisa interessantíssima demais, não é? Basta você estar em movimento que o seu tempo passa diferente para alguém que está em repouso, para alguém que está parado. E tem como a gente calcular essa dilatação do tempo. O que é dilatar? É você aumentar o tempo, tá certo? Então tá aí, ó, ΔT0 vai ser igual a ΔT dividido por raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Vamos explicar o que é cada coisa. Esse ΔT0 é o intervalo de tempo marcado pelo observador parado. O ΔT é o intervalo de tempo marcado pelo observador em movimento. O V é a velocidade do corpo em movimento e o C é a velocidade da luz. Então, como eu citei o exemplo de você estar parado na calçada e uma pessoa em um carro a 100 por hora, então qual seria o seu tempo? Seria o ΔT0. Quem está parado, o seu tempo é aquele. O tempo da pessoa que está dentro do carro em movimento seria o ΔT. E a velocidade daquele carro, que eu citei agora há pouco, que era 100 km por hora, é o V, que a gente substitui ali na fórmula. E o C é a velocidade da luz, tá ok? Então, por meio dessa equação, veja uma observação em vermelho aí embaixo. Por meio dessa equação, pode-se perceber que o intervalo de tempo marcado pelo observador parado é sempre superior àquele marcado pelo observador em movimento. Por quê? Nós temos aí o tempo de quem está parado é o ΔT0. O tempo de quem está em movimento é o ΔT. Esse ΔT vai ser dividido por um fator. Esse raiz, né, essa raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado é chamado de fator de Lorentz, tá certo? Fator de Lorentz. Na próxima aula eu explico melhor para vocês, mas esse raiz de 1 menos VC ao quadrado é chamado de fator de Lorentz. Isso é que vai influenciar na diferença de tempo, certo? Então, por exemplo, você imagina que se eu colocar qualquer velocidade, né, qualquer velocidade ali naquele V, certo? Nós teremos uma alteração no tempo, tá certo? No tempo de quem está em movimento, tá certo? Bom, pessoal, então uma das coisas interessantes é esse chamado paradoxo dos gêmeos. O que diz esse paradoxo dos gêmeos, né? É que você tem dois irmãos gêmeos, um fica aqui na Terra e um outro entra numa nave espacial que viaja a uma velocidade altíssima, uma velocidade que pode ser próxima à velocidade da luz, tá certo? Então, nós temos esses dois gêmeos que vão ser separados, e aí quando esse gêmeo que fez essa viagem nessa nave, que viaja próximo à velocidade da luz, ele retornar à Terra, certo? O seu irmão que ficou na Terra está mais velho do que o que viajou, tá certo? Isso aí é o chamado paradoxo dos gêmeos. Tem vários vídeos na internet, eu vou colocar aqui um para vocês, um vídeo muito bacana que explica esse paradoxo dos gêmeos, explica melhor essa questão da dilatação do tempo, tá bom? Então tá aqui, ó, por exemplo, se a velocidade da nave, né, fosse 80% da velocidade da luz e o tempo de viagem fosse de 4 anos, o tempo marcado pelo gêmeo que ficou na Terra seria de 10 anos. O tempo para o referencial parado sempre é maior que para o referencial em movimento. Nesse caso, a diferença de idade entre os irmãos gêmeos seria de 6 anos. Então,
o tempo de quem está parado é sempre maior do que o tempo de quem está em movimento, principalmente em velocidades altíssimas. Lembrando, né, a gente deve levar em consideração sempre velocidade alta, velocidade próximas à velocidade da luz. Mas qualquer velocidade já influencia no tempo, tá? Mas como pequenas velocidades, a influência é praticamente mínima, nula, então a gente desconsidera. As questões sempre vêm com velocidades próximas à velocidade da luz, tá ok, pessoal? Então, encerrando aqui para não ficar muito longo o vídeo. Na próxima aula a gente vai ver mais consequências, a gente ainda tem a contração dos comprimentos, a gente ainda tem a energia relativística, tá certo? Então a gente vai ver na próxima aula. Coloquei aqui uma frase do Stephen Hawking, né? Um físico dedicado à física moderna, a estudar buraco negro, enfim, ele diz que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, ainda mais ele que tinha uma doença degenerativa, mas ainda assim sua mente continuou trabalhando e aí ele continuou fazendo seus trabalhos, seus estudos em física, né? Não se abateu com isso. Então, fim por fim, feito por mim, estudem e até a próxima.